Eu sei. Eu sei que eu falei que eu nem desisti e eu tô aqui, eu não desisti, certo? Eu tô aqui ainda. Eu não desisti desse canal, tá, gente? Eu sei que eu falei que ia ser toda quinta e eu peço perdão porque eu não cumpri com essa promessa. Eu não cumpri com o que eu falei, não foi uma promessa, mas eu não cumpri. Eu falei que ia ser, não foi. E eu quero me comprometer mais com esse canal. Só que não tem justificativa, eu errei mesmo, mas eu só quero explicar um pouco o que tá acontecendo na minha vida. Que é que tá acontecendo muita coisa, né? Final de semestre, na época acho que faz um mês que eu não posto vídeo aqui. Mas é final de semestre, de faculdade, e agora eu também eu tô começando a trabalhar num novo projeto e tem um monte de coisa acontecendo. Então eu não posso fixar uma rotina pra vocês agora, ainda, né? Se Deus quiser eu vou poder. Mas vai orando, irmão, vai orando daí que eu vou orando daqui que vai dar certo. Eu creio que o Senhor tem um propósito pra esse canal, eu creio que o Senhor tem um propósito pra esse movimento. Eu sei disso, tá? Vai dar certo. Eu não vou colocar uma rotina agora porque eu não sei, eu vou fazer vídeo realmente quando eu puder. E eu sei que tem tempo, vai ter tempo e eu vou conseguir fazer. Provavelmente não vai ser muito seguido, vai demorar um pouquinho pra mim lançar os vídeos, mas vai vir. Então vamos lá para mais um Vima Talk. O vídeo de hoje é sai da sua bolha, sabe? Eu creio que hoje em dia a gente vive um cristianismo muito confortável, sabe? Um cristianismo muito tranquilo no Brasil. O que o cristão tem dificuldade no Brasil, sabe? Claro que tem algumas coisas acontecendo, alguns problemas acontecendo de fato tem, mas a gente não sofre sendo cristão no Brasil praticamente, sabe? Nós somos livres para propagar a nossa fé, nós somos livres para falar de Jesus onde nós estivermos, nós temos liberdade para isso. Mas isso não é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje sofrem muito por falar de Jesus, por crer em Jesus. Muitas pessoas são perseguidas por crer em Jesus hoje no mundo inteiro. Pessoas morrem por falar de Jesus. Igrejas são destruídas, casas são destruídas, comércios são destruídos, pessoas são feridas emocionalmente, fisicamente, muitas pessoas são sequestradas. E a gente não tem nem dados específicos para falar de toda a perseguição, porque é de fato algo que é escondido e as pessoas não querem falar sobre isso, sabe? Mas a gente vai falar, e muitas pessoas já estão falando sobre isso, muitas questões já estão se posicionando em relação a isso, e eu quero fazer isso também. Claro que eu não sou ninguém que seja muito conhecido, não sou, mas no que eu posso e no público que eu tenho, eu vou falar disso e eu vou expor isso, porque é sobre irmãos em Cristo que estão sendo feridos, perseguidos e machucados agora. Eu creio que a gente tá no evangelho ultimamente muito de tipo, Deus, eu quero sua presença. Pai, eu quero sentir sua presença, Pai. Por que eu não sinto mais sua presença, Deus? E aí a gente fala, aí a gente vai pra nossa rotina, a gente vai pro final de semana a gente vai pra igreja, e depois a gente vai pra nossa rotina, e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente faz isso, esse mesmo rotina. E aí a gente quer a presença de Deus, fala, Senhor, eu quero muito sua presença, por favor, me faz sentir daquele jeito de novo, eu quero sentir daquele jeito de novo, daquele mesmo jeito que você sabe que eu vou sentir daquele momento lá, eu quero isso de novo. E aí, depois que a gente tem isso, a gente volta pra nossa rotina, a gente faz tudo que a gente faz. Que é isso. A gente sente muito nossa dor. A nossa dor é muito grande. Nossa dor é tremenda. Enquanto a dor do outro está muito longe. A gente não entendeu ainda o que é viver em comunidade e o que é ser a família de Deus. Ser família de Deus não é só ir na sua igreja, meu querido. A sua igreja não é a única família de Deus que existe no mundo. Nós todos somos família de Deus. A minha igreja não é a única. A família de Deus são todos aqueles que se unem para glorificar nesse nome de Deus. E parte da família de Deus agora está sofrendo por acreditar em Jesus. Eu fiquei sabendo agora de uma notícia que um pastor, que entraram na casa do pastor na Nigéria e mataram toda a família dele. E mataram a família dele, queriam matar ele, só que não encontraram, então mataram a família dele. Ali, não sei se foi toda, acho que não foi toda a família, mas enfim, mataram parte da família dele. O que mais me tocou foi que ele se pronunciou em relação a isso, ele falou, não, vamos parar. A gente não vai parar. Vai continuar falando de Jesus. E nós, quando temos uma dificuldade no nosso dia, quando o nosso dia fica difícil, entre aspas, quando nós temos um dia cansativo, porque nós temos um dia cansativo. Enfim, vendo nossas rotinas normais, nós cansamos mesmo, é normal. Só que a gente volta para casa e a gente tem até dificuldade de fazer um devocional. A gente tem dificuldade de fazer um devocional e ler a Bíblia e orar. Sabe? Sai dessa bolha.
Sai dessa bolha, irmão. Eu sei que a gente sofre. A gente tem sofrimento. Eu tenho tristeza, eu tenho sofrimento. Mas é muito sobre nós. É muito sobre nós. É tudo sobre nós, né? É tudo sobre o que Deus pode me dar. Mas nunca sobre o que a gente pode sacrificar por amor a Jesus. O que você pode sacrificar hoje por amor a Jesus? E pessoas lá fora, por acreditar em Jesus, sacrificam sua vida por amor a Cristo. E nós, o que fazemos? Não conseguimos sacrificar nem uma hora fora do Instagram por amor a Cristo. Nem um dia de jejum por amor a Cristo. E nem orar pelas pessoas que estão ali sofrendo por amor a Cristo. Que cristianismo é esse? Irmão, a vida não é sobre nós. Nós não somos o protagonista da história. Deus é. Deus escreveu tudo aqui na palavra e tudo foi predito e vai acontecer no nome de Jesus. A história é de Deus. A história é dele. E as pessoas que já entenderam isso, muitas delas estão lá fora sofrendo perseguição e morrendo em amor de Jesus. Seguindo o exemplo dos apóstolos. A nossa graça, a nossa recompensa, nosso presente é poder fazer parte da história de Deus. E não é fazer Deus transformar a história do jeito que eu quero. A minha vida do jeito que eu quero não é sobre isso, irmão. Vai sofrer mesmo, a gente vai sofrer e tá tudo bem. Porque a nossa esperança está em encontrar Jesus um dia. Mas o que você tem feito pelo irmão que está sofrendo lá fora? Você tem orado por essas pessoas? Você tem dobrado seu joelho? Qual foi a última vez que seus olhos se encheram de lágrimas por amor às pessoas que estão sofrendo? Por amor às pessoas que estão sofrendo perseguição? Quando foi que a sua preocupação não foi você mesmo? Teve um dia que depois que eu me converti, eu estava tendo momentos maravilhosos com Jesus no secreto e momentos com muito Espírito Santo, assim, com fogo do Espírito mesmo. E teve um dia que eu acordei com muita dor, uma dor no peito. E eu fui orar, meu filho, eu desabei. Eu acho que eu fiquei chorando no chão do meu quarto. Eu me joguei no chão do meu quarto e fiquei chorando lá. Sabe por que eu fui chorando? Porque eu tinha dado um estalo na minha cabeça, que eu percebi que as pessoas que não acreditavam em Jesus, que não seguiam o caminho de Jesus, estavam sofrendo, estavam vendo uma vida de sofrimento e não sabiam disso, e estavam morrendo sem Jesus. Meu filho, ter noção disso me quebrou de um jeito. Eu fiquei em luto naquele dia. Eu fiz uma poça de lágrimas assim. E eu clamava: Senhor, salva o máximo que puder. Por favor, salva o máximo que puder. Eu só clamava isso. Eu falava, repetia isso várias vezes. E quando foi a última vez que eu senti isso, sabe? Quando foi a última vez que eu me comovi pela dor do outro? Como foi a última vez que eu chorei pelas pessoas que estão sendo perseguidas? Pelas famílias que estão perdendo pessoas agora, que estão sofrendo mesmo? Quando foi a última vez? Eu não me lembro disso, sabe? Não é sobre ficar paranoico e parar minha vida por causa disso. Claro que não, eu tenho muita felicidade em Cristo Jesus, eu posso ser alegre em Cristo Jesus. A questão é, eu vivo numa família. Essa família é a família de Deus. Como família, nós temos que ajudar um ao outro. Sabe, lá em Mateus 25, 31, se não me engano, diz assim, fala sobre um rei que estava separando as ovelhas dos bodes e colocou as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ele fala assim: venham benditos do meu Pai, falando para as ovelhas à direita, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, e necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. E a mesma coisa ele fala para aqueles que não fizeram. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Eles falam para as pessoas, para os bodes, né, que são os bodes. Eles falam: tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Quando foi a última vez que você, de fato, de coração, ajudou alguém
de coração se propôs a orar por alguém, sabe? Quando foi a última vez que você fez isso? De coração contribuiu até financeiramente com missões? Com a sua igreja que contribui com missões? Quando foi a última vez que você fez isso, irmão? Ah, mas perseguição sempre existiu. Meu querido, é porque não é você que está sendo perseguido com uma arma na sua cabeça. Se fosse, eu duvido que você estaria falando assim. Você teria com os joelhos no chão, orando, pedindo misericórdia ao Senhor, ajuda, socorro. Sim, perseguição sempre existiu. Mas o povo é só um. Se meus irmãos lá estão sendo perseguidos, a igreja do Senhor está sendo perseguida também. E eu vou orar pela igreja do Senhor. Eu vou orar por esse povo que está sofrendo. E às vezes a gente fica muito pessimista, mas a gente fala, oh meu Deus, e agora? E agora? As pessoas sendo perseguidas, está acontecendo um monte de coisa ruim. Jesus amado, o que nós podemos fazer? Qual que é a nossa esperança? Então o Senhor coloca na Bíblia também nossa esperança. Lá em Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurado os que são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nossa esperança está em viver uma eternidade ao lado de Cristo Jesus. A gente não tem noção disso. É uma eternidade de alegria, sem dor. É só ficar ao lado de Cristo Jesus com a presença do Senhor. Essa é a nossa esperança. De verdade, sai desse vídeo e ora um pouco para as pessoas sendo perseguidas. Olhem para as pessoas que não conheceram Jesus ainda. Orem de coração. E é isso aí. Tchau. Aqui onde estamos, milhões de cristãos estão deslocados. Aqui, na Nigéria, milhões de cristãos estão deslocados em toda a África. As notícias não falam sobre isso. Os políticos não falam sobre isso. Os governos não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Durante a filmagem, o pastor Barnabás recebeu a notícia de que extremistas da etnia Fulani tinham atacado seu irmão com um facão enquanto ele estava tentando retornar para casa para conseguir comida. Nós permanecemos na escuridão, como se tivéssemos sido rejeitados, como se nem mesmo Deus soubesse a razão de ter nos criado. Nós nem sabemos onde estamos. Cerca de 388 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação no mundo, com destaque para a Coreia do Norte, Nigéria e África Subsaariana, segundo dados da organização Portas Abertas. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos enfrenta algum tipo de hostilidade por causa da sua fé. Segundo dados da Portas Abertas, no período de pesquisa da LMP, 2026, 4.849 cristãos foram mortos por causa da sua fé.